Seja muito bem-vindo, comandante, a esse primeiro episódio do Decolar Digital. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre do nosso amigo Denis Ferrini. Ele é especialista em inteligência emocional e desenvolveu um método que pode levar você a construir uma base sólida, com um viés totalmente direcionado para o marketing digital, onde você irá entender como aplicar os 7 pilares do sucesso dentro do marketing digital. Seja muito bem-vindo, Denis. Muito obrigado pelo convite. É bom a gente estar aqui falando sobre os 7 pilares de sucesso, porque tem muitas pessoas que precisam entender que todas elas podem crescer e avançar também e ter o sucesso que elas querem. Com certeza. Por que nós trouxemos essa visão do comandante da aeronave no Brasil? Quem quer atuar em qualquer área que não seja o CLT precisa construir a sua aeronave pulando de um penhasco e antes que ela bata lá no chão. Quando nós pensamos, em desenvolver o Decolar Digital, a gente pensou nisso. No empreendedor, no cara que sonha, no cara que deseja ter uma qualidade de vida melhor, só que ele começa e não existe ninguém para estar apoiando ou ajudando ele. Com certeza, Gilson. E por isso que eu acredito muito no Decolar Digital, na proposta que você traz para essas pessoas de realmente fazer com que elas entendam que elas são aeronaves, que elas podem decolar, que elas podem criar o próprio rumo da vida delas através do digital. Isso é o mais importante. Eu acredito muito na proposta do Decolar Digital. Perfeito, Denis. O Denis tem uma jornada incrível. Nessa jornada, ele desenvolveu 7 pilares para o sucesso. E esses 7 pilares, ele se aplica a qualquer área. Não somente no marketing digital, mas hoje nós trouxemos para o viés do marketing digital. A gente vai abordar alguns assuntos aqui que vão realmente agregar. E para você que tem um desejo de iniciar, ou que você que está travado nessa área do marketing digital e ainda não obteve o retorno ou sucesso, ou como se diz na linguagem, o seu CPA ideal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. A gente vai aplicar cada um desses 7 pilares aqui na prática e você vai entender realmente como utilizar ele, não somente para o marketing, mas para toda a sua vida, né, Denis? Exatamente, porque os pilares do sucesso, ele envolve muito mais além do que somente uma profissão, mas ele vai envolver muito mais o financeiro, o espiritual, o seu emocional. Então a gente vai trabalhar isso em cada área da sua vida. E claro, voltado um pouco para o marketing digital, que está muito em alta e todos estão falando o que é marketing digital. Então você vai entender um pouco do marketing digital, mas através dos pilares da sua vida. E todos os seus pilares eles têm que crescer conjunto. É tijolo por tijolo que vai construir uma casa. Então os seus pilares também vai ser construído desse jeito. Às vezes você tem um pilar muito mais desenvolvido, né? Você tem um pilar financeiro que é mais alto do que a sua saúde, que é normal, que grandes empresários fazem, eles abdicam da sua saúde para ter o financeiro. Aí tem algumas pessoas que não têm o financeiro tão bom, mas tem uma saúde de ferro. Então a gente vai tentar trazer um equilíbrio para esses pilares e, claro, através do digital, que é a minha área, a sua área, que a gente quer que essas pessoas entendam um pouco mais também. Já partindo para a prática, Bora lá. Eu gostaria que você destacasse quais são os 7 pilares que a gente vai estar abordando aqui hoje e a partir daí a gente vai incluir ele dentro dessa jornada para cada pessoa, como que ela pode aplicar de forma prática na vida dela. A gente vai trazer esses 7 pilares hoje aqui para mostrar para as pessoas realmente que elas precisam e elas podem, de falar um pouco mais sobre o financeiro, sobre o espiritual, o familiar, sobre a saúde profissional, o intelectual e o emocional. Isso a gente vai trazer aplicado, claro, ao mercado digital e que todo mundo tem isso um pouco aguçado na sua vida, tem um pouco de profissional misturado com financeiro, o espiritual misturado com saúde. Então a gente vai trazer isso, como que ela pode aplicar na vida dela, no mercado digital também. Perfeito. É importante dizer que o sucesso não é só ter dinheiro, muito dinheiro, mas sim um desfrute no presente, viver o presente sem se preocupar com o ontem e sem se ficar se preocupando com o amanhã, mas sim desfrutar do momento agora. A discussão sobre o pilar financeiro, e você disse que é o pilar central. Você poderia falar pra gente um pouco mais por que ele é classificado como pilar central na vida de qualquer pessoa? Por que o financeiro às vezes é atraído por sucesso? Muitas pessoas hoje que a gente fala que tem sucesso, a gente olha mais para a vida financeira dessa pessoa. Ah, essa pessoa tem uma condição melhor de trabalho, ela tem uma condição melhor nas empresas, ela tem uma vida que ela demonstra ter sucesso, que ela tem dinheiro, ela pode viajar, ela pode ter um carro que ela quer, um carro de luxo, ter uma casa de luxo. Nós olhamos muito o sucesso como financeiro. A sociedade hoje define sucesso a área financeira. Traz isso como financeiro. Então eu vejo aquela pessoa bem sucedida, logicamente ela tem muito dinheiro. Qual é o sucesso para você? O que é?
é ter qualidade de vida, é ter dinheiro no bolso, é ter uma saúde de ferro, é ser inteligente, ser o melhor da sua área, você ter estudo, pós-graduação, MBA, ser um PhD. Então qual é o sucesso para você? Eu não posso definir o sucesso para todas as pessoas, mas quem tá nos assistindo, você que tá nos vendo aqui hoje, você tem total capacidade de olhar para sua vida e enxergar o que é o sucesso para você. Essa relatividade do que é o sucesso para cada um, muitas das vezes deixa a pessoa perdida. Ela passa a vida pensando que nunca vai chegar nesse sucesso, porque está focando num resultado futuro. E se você for analisar, o futuro não existe. Só existe o agora, esse momento que você está desfrutando. Se você não conseguir desfrutar agora, jamais você vai conseguir. Quando a gente pensa na questão financeira, por que ela se destaca em todas as famílias, em todas as casas, ou até mesmo de você que vive sozinho? Por que ele se destaca? Por que o financeiro ele tem o seu lugarzinho ali? Você acorda de manhã, você tem que produzir, você tem que fazer algo para que você tenha essa recompensa. Porque na realidade, quando a gente começa a ter algum retorno financeiro dentro de casa, o seu maior desafio é fazer a administração desse dinheiro. E a maioria das famílias não tem esse conhecimento de como fazer essa administração, de como ter esse controle financeiro dentro de casa, e isso acaba interferindo em todos os outros pilares que a gente vai falar aqui na frente. Então, esse controle financeiro, trazendo dicas práticas aqui agora, para quem não tem um negócio próprio, para quem deseja alcançar um negócio próprio, porque existe um caminho, um passo a passo para quem ainda não começou ou para quem está tentando sobressair no seu negócio. Qual seria uma dica prática para essa pessoa ter essa administração e a partir daí começar a realmente direcionar para os outros pilares? Eu trago isso muito afim no pilar financeiro, que a pessoa precisa olhar para suas finanças. E muita gente sabe o que faz? Coloca uma venda nos olhos quando recebe o pagamento, quando recebe os prolabore, porque ela não quer enxergar o que está acontecendo. Ela não quer enxergar, então fica mais fácil não entender e deixar rolar como é que tá. Então, o pilar financeiro, que nem você falou, destrói muitas famílias, porque a pessoa não tá tendo controle da vida dela. Ah, mas aí as pessoas vão perguntar, mas Denis, você tá falando para olhar para um pilar que tá totalmente negativo. Ok, mas você precisa dar atenção. Tá negativo aonde? Aonde você tem gastado o seu dinheiro? Ou aonde você tem investido o seu dinheiro? Tudo isso é válido. Não adianta você ter um salário hoje de R$2.000 e não saber para onde o seu salário está indo. E vou além ainda. Tem pessoas, empresários que ganham 50, 100 mil reais com empresas bem-sucedidas, mas não tem o controle financeiro. Você acredita que nem, por exemplo, Gil, existem tantas planilhas, tantos aplicativos de gestão financeira, de gestão de contas, fluxo de contas, a pagar e receber, e as pessoas não utilizam. São pessoas que estudaram que realmente funciona o aplicativo. E não é somente para o gestor ou para aquela pessoa que tem o dinheiro em abastância, e sim para você controlar o seu salário mínimo. Porque quando você começa a controlar e você começa a enxergar para onde está indo o seu dinheiro, você olha para o seu dinheiro, o dinheiro chegou. Ah, mas está indo para o café, tá indo para alimentação, tá indo para aluguel. Olha, não tá sobrando no final do mês. Não tem problema. É um choque de realidade. Só que as pessoas normalmente não querem fazer. Então, a dica prática é: olhe para onde o seu dinheiro tá indo. Seja para o aluguel, seja para pagamento de conta, seja para empréstimo, não tem problema. Nesse primeiro momento a gente vai tratar só como um visual. Olhar suas finanças como você gostaria que olhasse o seu filho, como você gostaria de olhar sua saúde. Então você precisa sim olhar para o seu pilar financeiro com carinho. Você tem que ser amigo do dinheiro. E seja 1.000, 5, 10 ou 100 mil reais. Não importa. A administração é o primeiro passo, Gil. Olhar para suas finanças. Esse é o primeiro passo. Perfeito, Denis. E assim você consegue ter mais clareza, porque a era digital, ela absteve a gente do contato físico com o dinheiro. E isso, tem estudos que dizem que isso acarretou a escassez do ser humano. A maioria das vezes você deixa tudo no automático. O dinheiro caiu na sua conta, automaticamente ele já é distribuído e depois você vai ver o que sobrou. E o que sobrou, você já trata de gastar ele com alguma coisa, porque o seu cérebro ele já está programado para você permanecer em um certo nível financeiro mensal. E assim, eu gosto muito de ler sobre biografias de quem já teve sucesso, quem chegou lá, e eu indico para quem quer alcançar o sucesso, ler pessoas que já passaram por esse processo, que iniciaram do zero. Tem muita gente que fez isso, né? Que já saiu do zero, teve uma infância, às vezes, muitas das vezes, que direcionaria a vida dele para uma vida destruída, e ele sobressaiu, conseguiu sair dali. Isso serve como modelo. Então, se você, só para a gente encerrar aqui esse pilar e partir para os próximos pilares, se você entende que o seu dinheiro ele também tem um sentimento, se podemos dizer assim,
E se você começar a tratar ele como seu amigo, ele vai automaticamente trazer novos recursos através dele. Com certeza. Eu até ia acrescentar uma coisa, só pra gente depois fechar realmente o financeiro. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Você que é especialista, gestor de tráfego e conhece de mercado digital tão bem, como é que funciona a administração dos recursos dentro da plataforma do Facebook Business? O objetivo do gestor de tráfego é otimizar as campanhas para que ele traga um retorno, que é o chamado de ROI, é o retorno sobre investimento. Provavelmente, se você não teve um mentor ou não trabalhou em uma agência que já atuava nessa área, você já gastou muito. Você inclui um valor financeiro dentro da plataforma esperando que do outro lado vai cair o dobro ou o triplo daquele valor. Isso não vai acontecer, porque existe um conjunto. E se você não sabe administrar o seu próprio dinheiro, você não vai saber administrar o gerenciamento de tráfego. Esse é o grande detalhe. Por isso que eu quis trazer, porque eu sei que você é especialista e você entende e não dá pra fechar os olhos. Não dá pra colocar um recurso lá e fechar os olhos. Exatamente. Hoje em dia, você não deve, simplesmente assim como cuidar do seu dinheiro, você não deve atuar em nenhuma área no marketing digital somente apertando botões. Existem muitas inteligências artificiais que podem atuar para você e otimizar o seu negócio. Mas se você não tiver um feeling, se você não estudar o seu mercado, se você não pensar em qual produto você vai realizar a venda ali, infelizmente você vai queimar combustível apenas. Você vai aprender, mas às vezes o aprendizado sai caro. Exato. Não necessariamente precisa disso. Por isso que a gente está trazendo o arroz com feijão, o cuscuz com ovo, através do Decolar Digital, porque você vai ver o passo a passo, as dificuldades, o sucesso das estratégias, um planejamento antes de começar. No Senac, existe um planejamento que demora 1 ano para você começar a executar um projeto da sua empresa. Não é por acaso. O Senac não nasceu ontem. Existem estudos, especialistas que fizeram isso. E a maioria do brasileiro, eu vou trazer para o brasileiro, porque a gente está trazendo Decolar Digital aqui, pensa num projeto, já quer iniciar ele, e a partir daí, no mês que vem, já quer ter um retorno, sem planejamento. Então, a gente vai dar sequência aqui, porque o próximo pilar, ele envolve muito além do que a gente vê, muito além do que a gente é palpável, que é o pilar espiritual. Esse pilar, ele envolve também a sua questão emocional, porque se você não tem a sua identidade, se você não sabe quem você é, há uma grande possibilidade de você simplesmente dar errado em tudo ou se esforçar muito para alcançar algum resultado e galgar algum sucesso. Então, o que atribui dentro dos 7 pilares o pilar espiritual, Denis? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que nós somos 3. Corpo, alma e espírito. E tem uma chave em tudo isso. Se você for pela pele, você tem a pele, a epiderme e a derme. Então tem algumas camadas que você tem que entender. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar, mas eu não acredito em Deus. Você tem a sua opção, você tem essa opção. Você é livre. Mas como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua vida sem realmente acreditar no poder superior? Você acredita mesmo na questão da evolução? Você pode ficar com a sua crença, não tem problema. Então, se a gente reconhecer que nós somos corpo, que é o que você vê, o externo, corpo, alma e espírito, então a gente tem que cuidar do nosso espiritual. Como que a gente tem que cuidar do nosso espiritual? Nós temos que fazer as nossas meditações diárias. Você tem que se conectar mais com a natureza. Você tem que conectar mais com o ar que você respira. É totalmente gratuito. E isso é espiritual. E no espiritual a gente traz também muito a fé. O que é a fé? A fé é o poder de acreditar nas coisas que você não pode ver. Aí você fala, mas eu não acredito. Então, se você não acredita, mas se eu pegar essa xícara aqui e soltar no chão, ela vai cair. Você não vê a gravidade, mas ela existe. Você não precisa acreditar nela para ela existir. Então o espiritual é isso. Se você realmente quer ir além da sua jornada, além do que você está vivendo hoje, você tem que buscar algo realmente muito mais importante para você. Você tem que se conectar com essa fé que está dentro de você. E eu não tô falando fé aqui em religião. Não é religião. A gente tem que buscar algo mais. Algo mais. Porque religião é fácil também. É fácil ser na igreja, você ir todos os domingos na igreja, você vai lá, adora, acredita, mas realmente você está praticando o que na sua vida? A sua fé é diariamente. A sua crença, a sua conexão com o espiritual, ela vai além muito do que você está vendo. Então, se realmente você acredita que a fé é acreditar nas coisas que não se pode ver, não pode se tocar, o espiritual faz parte desses pilares. Você respira o ar todos os dias. Nós passamos por uma pandemia que faltou o ar para muitas pessoas. Sim. E aí a pessoa começou a dar valor no que realmente ela não podia ver, porque o ar tá de graça. Mas quantas vezes você agradeceu por ter o ar que respira? Quantas vezes você agradeceu pela natureza que tá ali renovando, aquela árvore que tá renovando o gás carbônico e trazendo oxigênio para você? Você fala, Denis, mas aí eu vou estar adorando a árvore, adorando a natureza? Eu não tô falando para você adorar nada. Tô falando você somente agradecer que existe. Agradecer. E saber que não foi você que plantou aquela árvore, não foi você que colocou o oxigênio aqui
nesse planeta. Então é somente agradecer por algo maior nessa conexão. Então para você avançar na sua vida, você precisa ter uma conexão maior e se conectar com esse espiritual, que vai fazer você ir além, porque aí sim vai fazer você acreditar que existe algo que realmente está movendo montanhas, movendo toda a situação e para você, para fazer com que você avance. Então isso é você se conectar com o espiritual. E é claro, ter essa identidade validada dentro de você. Uou, toda a criação revela que existe um ser superior. Sim. E nós acreditamos, a nossa fé é que Deus, a gente não fica com essa frescura de trazer que é o universo. Não, a gente acredita em Deus, acredita no Espírito 100%. Santo. E isso faz total diferença na nossa vida. Por quê? Nós podemos dizer que o espiritual também está atrelado ao propósito. Vamos pensar no propósito, mas o propósito é algo muito profundo. Isso pode ser um assunto para um outro momento. Mas vamos trazer o propósito pela questão do objetivo definido. Muitas das vezes você somente vive pelo seu trabalho ou somente para executar ou pagar as contas no final do mês, sem ter um objetivo definido, claro e palpável, porque às vezes você pensa que quer ganhar 1 milhão por dia, se hoje você ganha somente 2 mil por dia. A gente está atrelando aqui o espiritual junto ao financeiro. Se você tem um objetivo definido com um propósito que você consegue executar a partir de hoje, então você também consegue obter um resultado em um curto espaço de tempo. Através desse espiritual, Denis, nós podemos identificar que o propósito ele aproxima e aprimora as estratégias para o seu objetivo definido, pelo seu alvo. O propósito é fundamental em todo momento. Normalmente as pessoas não têm um propósito bem definido. Se eu chegar para qualquer pessoa hoje e perguntar qual é o seu propósito, poucas pessoas respondem. Eu sei que você é um ser mais evoluído, você não tem dúvida do seu propósito. Mas se a gente pergunta para a pessoa que às vezes trabalha em qualquer empresa, vai falar qual é o seu propósito? A pessoa assim, não tem propósito. Não, mas o que você quer na vida? As pessoas acreditam que eu nasci para sofrer. Muita gente fala isso. Eu nasci para sofrer porque eu trabalho todos os dias, eu dou duro tal e não vejo a cor do quê? Do dinheiro. Aí ela volta de novo. Você tá entendendo? Toda vez que ela consegue começar, quando ela começa a conectar com o espiritual, ela regride pro financeiro, porque ela não tem essa noção. É estratégico, tá, Gil? Colocar o financeiro e depois o espiritual. Porque Sim. A pessoa até consegue ter muito sucesso financeiro sem ter o espiritual. Consegue. É só trabalhar, a gente sabe disso. Desenvolver coisas novas, a gente vê multimilionários que possuem hoje grande parte Sim. financeira e não tem o espiritual aguçado. Mas tem o financeiro. Então o financeiro consigo conectar, ter um financeiro, ter bastante dinheiro na área financeira sem ter o espiritual? Consegue. Então quando você fala assim, mas eu acredito na evolução, fica tranquilo, a gente não vai entrar em discussão com você nessa questão. Você pode ser um letrado, estudado na evolução, que eu não vou entrar em discussão. Você tem a sua crença. Mas o propósito é isso, Gil. É acreditar realmente que você veio para fazer a diferença aqui na Terra. Todo mundo tem um propósito. Você aqui, eu vejo claramente no seu propósito, você quer levar as pessoas a ter uma consciência diferente. E como? Através do marketing digital que você é especialista. Então, o propósito, ele vai unir um pouco do seu financeiro, do seu profissional, para trazer um pouco do seu espiritual. Quando você começa a alinhar isso na sua vida, você entende que realmente o propósito, ele se encaixa um pouco com o seu profissional, com o seu dom que você vê aqui nessa terra. Perfeito, Denis. Muita gente acha que eu trabalho com marketing digital, mas o meu propósito é a educação. É realmente trazer consciência, porque quando você tem consciência de quem é você, de onde você quer chegar e por que você está nessa geração, você poderia ter nascido em qualquer outra geração, no passado ou no futuro, aonde você nasceu hoje, mas você está aqui e exatamente no lugar onde você está. Tem um motivo. Não é simplesmente para você fazer um peso nessa terra e fazer ela girar mais rápido ou mais lentamente. Tem um objetivo. Então, quando você busca, cava fundo para entender qual é, fica mais leve a vida e você consegue realmente desfrutar do agora. Com certeza. E agora, trazendo essa questão financeira, passando pelo espiritual, a gente entra num dos pilares que hoje em dia está sendo muito atacado por diversas áreas, que é a familiar. Por mais que você não tenha filhos, não seja casado, seja sozinho, você partiu de uma família. Então, esse é um dos pilares que estão na base para você construir o seu sucesso. E quando você entende esse pilar, conforme você vai dizer agora qual é o fundamento dele dentro desses 7 pilares, nós vamos entender qual é o objetivo de você focar nele e fazer com que ele se desenvolva no dia a dia. Então, Denis, como equilibrar o trabalho e envolver a sua família com um apoio para alcançar as suas metas? Eu quero começar aqui diferente. Para você crescer, você precisa ter uma família. Você sozinho, você às vezes consegue ir até certo ponto, mas você não consegue ir mais longe. Vou trazer para o seu nicho. Quem era o Facebook? Era uma empresa de postagens
e de De comentários de relacionamentos. Era o Facebook, certo? Aí ela viu que tinha que crescer. E ela precisou crescer. Então, hoje é a família meta. Sim. Hoje a gente tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Tudo dentro. A gente sem falar nas menores, né? A gente tá falando nas grandes. Virou uma família. Sim. Então, para você crescer, você precisa ter uma família. Para você crescer, existe a necessidade de você entender que a família é fundamental. A gente consegue ver isso no mercado digital. E quando a gente olha para nós, a gente não acredita nisso. Quando você olha para você, você não acredita que precisa ter uma família para crescer. Você saiu de alguém, você saiu de algum lugar Sim. e você tem que ir para outro lugar. Exato. Entendeu? Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que tá muito em alta e você não vê ninguém falar sobre isso, desse pilar aí familiar desse jeito, mas você percebe que até no digital precisa ter uma família para crescer. Porque não adianta eu ser apenas um. Eu consigo chegar até um certo ponto, mas quando eu tô numa família, eu consigo ir mais longe. Eu consigo avançar. Por mais que você fale, mas eu fui inseminação artificial, eu fui isso, eu fui aquilo, você precisou de um pai e de uma mãe. Precisou de um homem e de uma mulher para você nascer. Então, o pilar familiar, ele é tão importante quanto o financeiro. É por isso que eu falei no começo que o mais importante para mim hoje é trazer algo, o sucesso para mim é o tempo de qualidade com a família. Porque isso vai envolver não só eu. Eu tenho 2 filhas e essas 2 filhas vão ver esse pilar sendo evoluído e também vai dar importância. E não fazer como a gente foi criado, que dá importância pro pilar financeiro, tem que trabalhar para dar uma boa condição para a família. Não é só isso, é tempo de qualidade. Para mim hoje é um sucesso. Então por isso é importante esse pilar familiar, para evoluir. Você precisa evoluir. Pega o caso lá da família Meta. Para evoluir o Facebook, ele precisou se unir com o Instagram. Para evoluir o Facebook, ele precisou se unir com o WhatsApp. E ele cresceu. Então, hoje, a família sim é a base. Quando você olha nesse pilar e você tem um pilar bem estruturado familiar, você consegue evoluir muito mais rápido. É a relatividade desse sucesso, porque se você consegue alcançar o sucesso financeiro sem esses outros pilares, a gente vai abordar outros pilares, você vai ver que tem um vazio. Parece que falta alguma coisa. Você vai buscar novas formas de suprir essa necessidade, ou espiritual, ou familiar, ou saúde. Todas elas você vai ver que se você não focou nela em toda a trajetória, em todos esses 7 pilares que são muito importantes. Depois a gente vai falar o porquê que são 7. Existem outros que a gente está até falando aqui junto com esses, mas a gente quis trazer isso porque eles são os que mais impactam. É os que mais sofrem ataques, né, podemos dizer assim, e também os que são mais descartados, porque a gente colocou como central o financeiro e ele acaba sendo a destruição dos outros. E ele sozinho não constrói estrutura nenhuma. Trazendo essa analogia da Meta, que construiu uma família para se fortificar e crescer, podemos considerar então que a conexão, o network, a amizade, a mente mestra pode ser classificada como uma família. Sim. Como a visão familiar, porque você vai somar. É difícil. Você pode conseguir sozinho chegar em um patamar, mas você vai ter que ter suor, você vai ter que lutar demais, que na maioria das vezes, se você tivesse alguém do seu lado e você confia, né? Porque hoje em dia essa palavra ela tá ficando totalmente descartável, a confiança. Alguém que você confia, que você dedica energia para auxiliar e também recebe de volta um auxílio. É como podemos dizer, você faz um saque, você também recebe um depósito. A junção de mente mestra e familiar é essa. E nos negócios, voltando aqui para o decolar digital, nos negócios, no seu empreendimento, nos seus sonhos, porque o sucesso ele acarreta os sonhos. O que é sucesso para mim, para você não pode ser, e o que é sucesso para você, para mim não pode ser. Mas se existe uma fórmula, se existe um segredo, se existe uma forma de você chegar lá, você precisa partir de um princípio. E se você entende que esse princípio precisa de ter uma consciência financeira, precisa de você ter uma consciência espiritual e também ter uma família fortificada, por mais que você não tenha filhos e não seja casado, você precisa construir a sua própria família, que seja no seu negócio, né, e nos seus projetos. Não é isso, Denis? Quando a gente consegue enxergar e ter essa visão, a gente consegue aumentar o nosso campo de batalha. Porque quando você fala, eu tô saindo pra luta, tô indo pra trabalhar, tá? Mas qual é a batalha que você tá enfrentando? Então, quando você tem isso, quando você enxerga isso, a família, como esse pilar, você amplia seu campo de vitória. Porque é muito mais rápido você alcançar quando tem alguém te apoiando por trás, quando tá ali do seu lado, te validando você todos os dias, entendeu? É difícil às vezes tá morando com uma pessoa que só tá brigando em pé de guerra,
Por isso que eu falo, se o seu casamento hoje não tá legal, você tá brigando aí, vamos sentar na mesa, faz que nem eu com o Gil, senta numa mesa, Com maturidade. com maturidade e conversa. O que é ruim pra você? Porque nós somos pessoas diferentes. Eu sou casado há 16 anos e eu sou muito diferente da minha esposa. Só que quando a gente senta na mesa pra conversar, a gente pontua. Olha, o que você fez não é bom, o que você fez não é legal. Só que muitos casais hoje estão fazendo o quê? E isso não é fácil. Não, é totalmente difícil. Só que assim, é uma evolução. É Sim. igual cuidar das finanças. Quando você olha para as finanças como amiga, você traz para perto. Só que normalmente faz o quê? O casal vê como inimigo. Eu sou inimigo da minha esposa, eu sou concorrente da minha esposa. Então o que faz? Em vez de juntar, eles preferem não falar e vai acumulando. Vai acumulando. Só que chega uma hora que o corpo fala. Sim. O corpo explode. E aí você fala, nossa, falei besteira. Porque você acumulou muitas coisas. Então tem essa prática de sentar hoje com a sua esposa. Vamos trazer pro conjugal aqui. Vamos pensar no marido e É mulher. mais prático de... Você senta hoje com a sua esposa e alinha o que tá errado. E outra, no dia, às vezes num dia ou no outro. Às vezes se a emoção, se ela fez algo que você não gostou, que foi muito ruim pra você, espera um dia. Espera baixar a poeira. Tenta não ser reativo, né? Você tomou a pancada, já quer automaticamente já falar. E a gente vai trabalhar um pouco emocional depois nessa questão, mas Sim. você, em vez de falar, você segura um pouco. Espera um dia. No outro dia, chama pra almoçar, toma um café da manhã, senta e fala, olha, querida, você falou isso, eu não gostei. Sim. Não foi bom pra mim. E por mais que a reação dela seja, mas você mereceu, tal. Aí é claro que você tem que trabalhar um próximo pilar que a gente vai conversar aí, que é o emocional, né, Ju? Exatamente. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E é importante ter essa maturidade, porque a gente trazendo para todas as áreas da nossa vida, mas o conjugal ele é muito bem expresso, que é você resolver o problema de hoje. Porque a maioria das destruições que existem de lares, ou que você não obtém clareza para obter bons resultados, é você simplesmente deixar de lado algumas situações que acontecem no seu dia a dia. A palavra de Deus diz que você não pode sobrepor, né, deixar o sol sobrepor sobre a sua ira. Você pode irar, mas não precisa, não vai pecar. Então não Sim. deixe que o sol sobreponha. Então, diante disso, você consegue entender que se acontecer algum problema, com maturidade, você conseguir finalizar aquele dia, que é o presente, o que é o agora. A gente não está pensando depois e nem em ontem, é o agora. Você conseguir sanar esses micro resultados, né? É uma analogia até mesmo engraçada, igual piolho. Você não mata piolho no tapa. É um por um. Então, se você pega um por um desses probleminhas e consegue sanar eles, olho no olho, com maturidade, não é fácil, a gente sabe que não é, mas isso é prática. Você todo dia fazendo isso, você vai sim dar sequência. Com certeza. E é importante porque a gente está falando aqui de marketing digital e aqui também você vai falando de autênticos por natureza. O que seria o autênticos por natureza? O Denis, ele quando pensou nisso, nesse desenvolvimento de autênticos por natureza, a gente sabe que cada um de nós somos um. Não existe ninguém igual você, igual a mim aqui nessa terra. E também nunca existiu e nunca vai existir. Então, o que é você ser autêntico? Você aflorar realmente através desses 7 pilares quem realmente você é. Exato. E para isso acontecer, você precisa cavar fundo. Você precisa construir sua casa na rocha. Porque se você constrói a sua casa na areia, qualquer ventinho, qualquer ondinha que bater, você vai abalar. Se hoje alguém te elogia, você tá bem. Se amanhã te critica ou fala algo, você fica ruim, seu dia acaba, ou até mesmo sua semana. Porque a gente sabe que a absorção de crítica, ela é maior do que do elogio. Com certeza. Eu não sei que programação é essa maluca que o ser humano tem, mas ela é mais absorvida. Eu acredito que, na verdade, essa ideia da crítica ser muito mais forte do que um elogio é a própria validação nossa, é a própria demonstração que nós temos de aflorada dentro realmente de nós, que a gente Identidade. quer. Identidade. Mas não é trazendo mais pra identidade, mas a forma de querer se aparecer, de se ver, de se mostrar, falar, eu tô aqui. E aí, quando você fala isso e você recebe um não ou uma crítica, você se diminui. Porque você tá tentando se validar ali. E quando você não tá validado, quando você não tá firmado na rocha, quando você não tá com o seu alicerce bem feito, quando você não tá realmente, não sabe quem você é, não sabe do seu propósito, essa crítica te abala. Por quê? Porque você tá tentando se validar. Em qualquer celular que seja mercado de trabalho, seja na sua vida familiar, ou em qualquer lugar. Quando você não é aprovado, quando você recebe uma crítica, o seu senso de julgamento é muito mais forte. Fala, tá vendo? Eu não devia ter feito. Olha que vergonha que eu passei. E isso não consegue te validar.
Então por isso que a crítica é muito forte. E ela envolve a questão do ego, né? Você Totalmente. acaba mexendo no ego da pessoa. Só que a crítica, ela é só válida para aquela pessoa que você realmente dá valor, podemos dizer assim. Porque se alguém te critica que não te conhece, ou que nunca viu, não sabe da sua jornada, você simplesmente descarta. Sim. Mas quando é de alguém que viveu anos do seu lado, ou de alguém que te conhece um pouco mais do que os outros, você valida aquilo. Quando não tem, podemos dizer, a sua essência definida, a sua casa construída diretamente na rocha, Sim. você se abala. Então, nesse familiar, né, nessa questão do propósito que a gente trouxe aqui, na questão espiritual, tudo está trazendo para você entender realmente quem você é. Então, se você não entender o que você é, o que você quer fazer, não adianta você pegar qualquer tipo de projeto para fazer. Você pode até obter resultados, mas você vai ter que ter um esforço gigantesco. Né? Aqui a gente está falando sobre propósito, sobre clareza, mas com o viés para você iniciar qualquer tipo de projeto. Sim. Não somente o marketing digital. Você pode trazer isso para qualquer área da sua vida. Mas voltando aqui para o marketing digital, a gente vai dar sequência aqui nos pilares, mas para você, comandante, para você realmente tomar o controle, tirar do piloto automático essa aeronave, a gente vai falar aqui agora de um dos principais pilares também, né? Que é essa continuação, que é o pilar do intelectual. O pilar intelectual, ele tem um lugarzinho especial ali em quem realmente obteve um desenvolvimento pessoal. As pessoas que alcançaram um certo nível, porque você vê que existe uma frequência diferente para quem tem um intelectual desenvolvido. E todos são capazes. Não existe alguém que Deus foi lá, pôs a mão e falou assim, isso aqui eu vou dar mais do que para aquele ali. Com 3 anos de idade você é PhD em engenharia mecânica. Não é assim que funciona. Exatamente. Agora, trazendo para todo esse processo dos 7 pilares do sucesso, onde nós vamos aplicar aqui no marketing digital, onde se encaixa o pilar intelectual? Como nós podemos aflorar ele? Existe um passo a passo? Conheço muita gente que consegue estudar sem ir para uma faculdade e fala 2, 3 línguas. Vocês veem as pessoas que são mais experts na área, de qualquer nicho, qualquer segmento, elas buscaram o quê? Entendimento, estudo, dedicaram anos de carreira. Você vê vários cientistas aí que se desenvolveram buscando uma fórmula, buscando uma cura para certa doença. Gastaram o que eles têm, o bem mais precioso deles, que é o tempo. E eles gastaram isso lendo livros, buscando entendimento, indo atrás de coisas novas. E eu vou um pouco mais além, tá, Gil? Pessoas aqui que não sabem do mercado digital, não sabem nada. O seu programa de educação, de marketing digital que você tem, eles vão ter que dedicar o tempo de estudar e aprender para validar aquilo. Então o intelectual é uma jornada que você precisa dedicar tempo. É o único meio que você consegue evoluir. É o tempo. Não adianta eu pagar. Não adianta eu pagar. Eu chegar para uma universidade e falar, olha, eu quero ser médico. Eu tô te dando aqui hoje R$1 milhão para você me tornar médico. Vamos pensar que você comprou esse diploma. Você vai ser médico com R$1 milhão? Então, você vai ter que gastar tempo estudando, abrindo livros, abrindo corpos, indo visitar, fazendo estágios. Só assim você vai ser um grande médico. Então, o intelectual hoje, você tem que investir. O seu investimento é tempo. Então, quando você vê grandes intelectuais, você tem que olhar para ele e saber que boa parte da vida dele ele gastou estudando. Então, a gente tem sim que olhar para esses intelectuais de forma diferente. Quando você vê um especialista na área, você fala aquela pessoa é especialista na área, um ortopedista. Eu tô falando um pouco dos médicos porque eu sei que não é só anos de jornada acadêmica, mas também de especialização. Sim, aplicabilidade. Aplicabilidade. Então, assim, você tem que gastar energia com o seu tempo, que é o bem mais valioso. Hoje, você no mercado digital, Gil, você tem uma experiência grande. Mas por que tem essa experiência? Porque você gastou tempo estudando, buscando, validando. Então, assim, a pessoa hoje que quer começar, ela tem que investir o tempo dela em estudo, em dedicação, em horas de sono, em lazer. É normal. Você vai ver várias pessoas hoje na internet falando assim, mas você consegue aplicando apenas 3 passos para você ter o sucesso. Só que não é esse o detalhe. O detalhe é mostrar para você que realmente você quer ter sucesso em alguma área. É tempo que você vai investir. Sim. Não adianta o dinheiro. O dinheiro não compra. O dinheiro não compra a sua inteligência. O dinheiro nenhum no mundo vai fazer com que você tenha a inteligência, o intelectual desenvolvido. Você vai ter que abrir os livros, vai ter que sentar na frente do computador, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que se dedicar. Então, se você é especialista na sua área hoje, é porque você se dedicou. Sim. Mas eu não sou especialista na minha área. É porque falta um pouco mais de dedicação. Você está chegando.
É muito interessante essa visão, porque o sistema de educação no Brasil ele foi direcionado para a Revolução Industrial. Parece que foi criado no início a Revolução Industrial, você começa a estudar e você é direcionado para o mercado de trabalho para servir como combustível de o sonho de alguém. Você entra para o sonho de alguém ali e começa a trabalhar para ter o seu sustento mensal. E essa palavra sustento, ela deveria ser abolida, porque na realidade, se você está aqui para viver e para desfrutar, né? Porque Jesus disse que é para ter vida e vida abundância. Vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas o que é abundante é a vida, Sim. não as dificuldades. Então, se você entende que há conteúdos, né, como nós somos uma geração privilegiada, conteúdos em abundância que pode te tornar especialista, é diferente de você ter um certificado. Você está certificado para abrir uma pessoa e operar ela ali, é diferente. Mas se você busca um sucesso para ter liberdade geográfica e financeira, existem conteúdos totalmente disponíveis. Mas por que esse conteúdo, na maioria das vezes, ele não está reunido de forma que você consiga absorver, aplicar e obter resultado? Podemos imaginar que é como se fosse um mar totalmente límpido e azul. Tem pouquíssimas pessoas bebendo desse mar, mergulhando nele. Por que existem pouquíssimas pessoas? Essa informação ela não é passada para todos. Porque se hoje quem está ali mergulhando ganha 30 mil reais por dia, se for compartilhado essa informação, esses detalhes, trazendo para o marketing digital, as pessoas que recebem 30 vai começar a receber 27, vai receber 26, 25. Então, realmente, esse objetivo de trazer o decolar digital para trazer o arroz com feijão bem feito, como que você vai ter o passo a passo, é o desenvolvimento intelectual através de metodologias, né? A palavra metodologia, ela não gera uma fantasia, mas sim algo aplicado através de um processo, que obtivemos resultado através desse processo, e você vai entender realmente como que funciona através da prática de erros e acertos, e você vai queimar pontes através disso. Então, quando você olha para o mercado tradicional, onde você tem que ter o seu ensino médio, passar 5 anos dentro de uma faculdade e depois se tornar, muitas das vezes tem alguns programas que te deixam endividados depois dessa formação, né? Normal. E depois que você formou, você ainda vai começar a galgar, né, novos horizontes e vai demorar, em média, 5 ou mais 5 anos ou até mesmo 10 anos para você ter uma estabilidade e começar a crescer realmente na sua área. O marketing digital, ele traz isso de forma exponencial e em um curto espaço de tempo. Isso não é mentira. Eu comecei há 4 anos. E na jornada, quando eu iniciei no marketing digital, era pouquíssimo conteúdo que eu encontrava na internet, que eu encontrava de pessoas próximas. As pessoas achavam que era coisa errada o marketing digital. Achavam que estava fazendo lavagem de dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Marketing digital, isso é o que? Jogo? Você tá apostando, alguma coisa referente a cassino, é coisa legal. Tinha familiares meus que pensavam isso até hoje. Tem gente que pensa que eu ganho dinheiro fazendo coisa errada na internet. Só que é uma profissão que traz possibilidade para já ficarem milionários. Você quer trazer uma carreira consolidada? Você quer ter realmente ali uma estrutura para você obter resultados e fazer realmente a diferença? Você precisa de ter uma base. Sim. E essa base é construída através desses pilares que nós estamos trazendo aqui hoje. Não é nós que criamos esses pilares, tá? Nós simplesmente reunimos, não é o Denis que criou esses pilares, nós simplesmente reunimos, né, aqui para trazer para você hoje, aplicando dentro do marketing digital, cada um desses pilares que já existe. Provavelmente você já ouviu falar disso antes, cada uma dessas coisas que eu já falando aqui antes, mas reunidos, existe um poder que vai além da nossa imaginação. Mas eu vejo pessoas hoje, empresários, que não sabem nada de mercado digital. Eu vejo hoje profissionais liberais que não sabem nada de mercado digital. Sim. Eu faço alguns atendimentos, eu dou algumas consultorias. E nessas consultorias, as pessoas não sabem nada de mercado digital. Muitas vezes elas pagam, porque o dinheiro de um profissional liberal, ganha bem, tem seu consultório. Eu conheço pessoas que têm as suas empresas e elas ganham bem. E para ganhar bem, ela paga uma terceira pessoa para fazer a parte do mercado digital. Mas quando a gente olha para esse cenário, por a gente conhecer um pouco mais, a gente vê que está sendo feito de forma errada. Por que de forma errada? Porque ela está investindo dinheiro e o retorno não está sendo realmente no mercado digital. Está sendo em postagens, em stories, que ela não tem esse retorno. Por quê? Porque ela desconhece e ela acredita que a pessoa está fazendo certo. As pessoas que já têm o seu negócio bem desenvolvido, profissionais liberais que já têm o seu consultório estabelecido. Aí você fala, mas eu não preciso do mercado digital hoje. Pode ser que hoje não, mas e no futuro? Quando você desenvolve o próprio negócio, você nunca deve pensar em estabilidade. Eu quero chegar até esse ponto, chegou até aqui, receber X valor por mês, tá bom. Não.
Se o seu mercado realmente tem demanda, ele há a possibilidade de escala e crescimento. E ferramentas voltadas para o marketing digital e onde a gente vai abordar dentro do Decolar Digital, permite você aplicar técnicas dentro do seu próprio negócio. Se você não tem um posicionamento efetivo nessas áreas, você não vai conseguir obter o retorno esperado. Então, através de orientações de passo a passo, você vai conseguir aplicar no seu negócio, aparecer, né? Você precisa ser visto para ser lembrado. Aparecer na sua região, oferecer o seu produto, que tem pessoas agora buscando por ele, só que ele não sabe que existe aí na região e está fácil o acesso, aparecer para eles e aplicando técnicas e estratégias validadas para você conseguir alcançar esse resultado. Partindo aqui do intelectual, nós vamos para o profissional. Quando você entende que o profissional ele tem uma importância, né, não só para você trazer dinheiro para sua casa como recurso ou simplesmente para você ter uma renda, né, para realizar os seus sonhos, o profissional ele está mais ligado nessa base a algo que você realmente gosta, que você desfruta fazendo. Então eu queria que você falasse um pouco, Denis, sobre isso, sobre como trabalhar com esse desfrute. Você não simplesmente trabalhar pelo dinheiro, mas sim pelo que você gosta, que tem a ver com o que você gosta. Quando você tem uma consciência, e a gente está aqui hoje para abrir os olhos dessas pessoas, quando você começa a ter uma consciência que você precisa trabalhar no que gosta. Se você tá hoje aqui assistindo esse vídeo e tá fazendo o que não gosta, a dica que eu tenho para você é: estude um pouco mais do que você gosta, para começar a intercalar, mudar, fazer a virada de chave. Não largar tudo, não abandonar tudo, não seja louco em fazer isso. Não precisa fazer isso. Estude o que você gosta, aonde você está hoje. E aí, sim, quando você conseguir fazer essa transição, começar a ganhar dinheiro com o que você gosta, aí sim, essa profissão vai começar a deixar de existir que você tem hoje e vai começar a trabalhar no seu propósito, no realmente que você veio para fazer, que você se sente feliz e você faria até mesmo sem receber R$1. E só para fechar essa questão do profissional, Gil, que muitas pessoas hoje passam mal e tem várias síndromes por trabalhar no que não gosta e aí tem que recorrer a um médico, porque a saúde está indo embora de tanto fazer aquilo que não gosta e fazer mal feito. Então, se você está hoje fazendo o que você não gosta, mude o pensamento, que isso está sendo um aprendizado para você vir fazer o que você gosta. E onde você está hoje, faça tudo bem feito, faça como se fosse para você. Eu sei que você não gosta do que você está fazendo, mas faça com qualidade, faça como se fosse para você isso, para sua empresa evoluir. Que aí você vai ver o salto que você vai dar quando estiver fazendo o que realmente gosta. É muito impressionante essa questão, porque muitas pessoas, talvez você nem sabe o que você gosta de fazer, né? Tem gente que não tem nem clareza, não tem essa consciência. Sim. Só que existe algo que você acaba fazendo até mesmo sem cobrar nada. Na maioria das vezes você não é remunerado por isso. Às vezes você acha até errado. Eu gosto de fazer, então não vou cobrar. Mas é aí que mora o ponto principal, não é, Denis? Sim. Se você gosta daquilo, você tem que pensar em uma forma para fazer aquilo ser monetizado. É possível conseguir monetizar isso. Eu sou apaixonado pelo digital, pelas tecnologias que foram desenvolvidas. Por mais que a minha geração veio da analógica, eu nasci no analógico, passei por toda a questão analógica, entrei no digital e mergulhei nisso. Antes de conhecer o marketing digital, nem rede social direito eu tinha. Eu não enxergava isso como uma possibilidade de faturar. Isso como muita gente, você que deve estar me ouvindo, deve estar acreditando. Pô, mais uma baboseira, o pessoal tá falando ali de marketing digital, isso aí não funciona. Por que não funciona? O primeiro contato, provavelmente, que você teve com o marketing digital nessa jornada, né, que hoje tem muita gente falando, existem muitos gurus aí que estão oferecendo sem obter resultado, oferecendo resultado sem obter resultado. Você testou 1, 2, 3 técnicas, não deu certo, porque justamente foi criadas para você não ter sucesso. Não foi mostrado passo a passo as dificuldades, somente a glória, que é o quê? Faturar em um curto espaço de tempo uma grande quantidade de dinheiro. Você desiste e você acha que aquilo não é para você, é muito difícil, você se depara com um gerenciador de anúncio que tem 1 milhão de botão e você acredita que aquilo não faz parte da sua vida. É muita tecnologia para mim. Tem gente que é assim, né? Mas se você dedicar, existe muita questão da resiliência também. Se você gosta daquilo e não tá te dando dinheiro hoje, você pode usar em horários vagos, separar horários para executar e criar algo para ensinar, para mostrar para outras pessoas que você é bom naquilo, porque isso envolve talento. Geralmente, quando você faz o que tem a ver com o seu talento, você desfruta fazendo. Sim. Você não precisa se esforçar, você não fica doente fazendo, você fica tranquilo. Então, nessa questão profissional, quando você tem clareza daquilo que você gosta,
consegue converter ela para faturar em cima, não só no marketing digital, pode ser em qualquer outra área. Talvez você tá ouvindo a gente aqui e realmente gosta de fazer outra coisa. Gosta de fazer artesanato, sei lá, alguma coisa assim. Exato. O importante é que o marketing digital encaixa tudo. Em tudo ele se encaixa. 100%, Gilson. Sim. O mercado digital, ele tá aberto para todos os mercados. E a pessoa às vezes não acredita nisso. Porque ela é cética, né? Ela não conhece da plataforma. A primeira coisa quando saiu o Instagram, as pessoas falaram assim, eu não vou ficar postando foto. Uma rede social pra ficar colocando só foto. Que vantagem faz? Hoje você tá vendo o Instagram como ferramenta de trabalho. Muita gente tem o trabalho aí. Quantas profissões novas não saíram por causa da evolução do Instagram e do Facebook? Hoje você tem que olhar o seu negócio. Se você não tá inserido ainda no mercado digital, que você veja o seu negócio inserido agora no mercado digital. Qual é a abertura que eu tenho? Ah, eu vendo um produto físico. Qual é a abertura que eu vou ter se eu vender ele digital? Ah, eu vendo um serviço físico. E se eu vender esse serviço no digital? Qual é a amplitude que eu posso alcançar? Exato. Entendeu? Então isso vai muito mais além. Por isso que a pessoa, qualquer profissão que ela tenha e qualquer parte que ela goste, qualquer coisa que ela goste, ela pode sim aplicar ao mercado digital. Dentro do profissional, a gente consegue entender também que é o próximo pilar, o emocional. Se você não tiver esses outros pilares alinhados, é difícil você ter o pilar emocional bem ajustado. Que isso envolve a questão até mesmo da saúde, que é o próximo pilar. Mas se você consegue administrar o seu emocional, você consegue ter clareza do que tem as oportunidades ao seu redor, não é isso? As oportunidades que aparecem ao seu redor. Você consegue também contribuir para o cenário que você vive hoje. Talvez você está numa empresa e galga ter um crescimento lá dentro para ter um valor, para ter uma renda financeira para aplicar em um negócio próprio. E você falando agora desse pilar emocional, é um dos pilares que eu mais gosto, porque, como você acabou de falar, ele consegue controlar quase tudo da nossa vida. A gente namora por emoção, nós compramos por emoção. O emocional fortalecido faz você crescer em todos os pilares. Se você não tem um emocional forte, você acaba gastando dinheiro com coisas que não deve. Ou se você tem não tem um emocional forte, você acaba não investindo no lugar certo. Muitos lugares você vê investindo em plataformas, dando juros milagrosos. Por quê? Porque você gerou emoção e falou assim, olha, aquele cara tá pagando 5% ao mês, 10% ao mês. Daí você investe numa plataforma que quebra daqui 2, 3 meses. Porque você fez com a emoção e não com a razão. Qual é a razão de tudo por trás? Você tem que estudar isso. Então assim, eu entendo o emocional e entendo a razão. A gente não consegue viver só num ou só no outro. Porque os dois têm benefícios e os dois têm malefícios. Quando você vive só emocionalmente, as coisas dão errado. Exato. Quando você vive só racionalmente, as coisas dão errado. Então é o equilíbrio do nosso hemisfério direito com o nosso hemisfério esquerdo. Quando você faz isso e quando você fortalece o emocional, você traz benefícios para os seus relacionamentos, para o seu network, para o seu profissional, para o seu financeiro, para o seu espiritual. Então, assim, o emocional ele tem que ser fortalecido. E como fortalecer o emocional? O primeiro passo é entendendo quem você é. Exato. Não tem por onde fugir. A gente vai voltar na parte do espiritual porque você tem que entender quem você é, qual é a sua essência, o que você quer dessa vida, para que você veio nessa vida. Aí você começa a entender um pouco mais que você é autêntico por natureza. Que você tem uma digital, que é o nosso logo aqui. Você pode ver o nosso logo, é uma digital. Você é único. Então você é diferente de todas as outras pessoas que existem aqui na Terra. Então você começa a entender que tem uma essência por trás disso. Que o emocional, ele faz com que você avance, mas o emocional também faz com que você regrida. Quando você fortalece o seu emocional, tudo que aparece na sua vida, todas as pedras, todos os troncos pelo meio do caminho, os buracos, você consegue pular, você consegue passar por ele. Por quê? Porque você fortaleceu o seu emocional. Denis, mas como eu faço para fortalecer meu emocional? Primeiro olha para dentro de você. O que você gosta? Então, podemos considerar que o emocional está totalmente atrelado ao que aconteceu até hoje. Ou seja, toda a sua jornada do passado até hoje, ela interfere no seu emocional. Com certeza. E se você não tem um emocional, uma saúde emocional, é porque ainda está vivendo no passado? Olha, Gil, tanto no passado quanto no futuro. Se o seu emocional hoje está no passado, isso acarreta uma depressão. Isso já é uma doença. Né, acarretar uma depressão. Mas muitos não enxergam isso estando como uma depressão ainda. Mas se você está vivendo muito no passado, por exemplo, nossa, eu deveria ter aceitado aquele emprego. Nossa, eu deveria ter saído daquele emprego. Nossa, eu deveria ter comprado aquele carro. Nossa, eu deveria ter comprado a minha casa. Você fica vendo as derrotas que você teve no passado.
Ou pelo contrário, hoje você está num emprego que você não gosta porque você precisou sair ou por N motivos, e aí você olha o passado, não, quando eu estava naquele emprego era bom. E você acaba vivendo, deixando uma âncora, te arrastando. Toda vez que você quer avançar, essa âncora te puxa de novo. Então isso vai acarretar uma depressão futura. Então você tem que se libertar logo. Qual é a ideia? A ideia para fortalecer o emocional é você romper essa barreira do passado, cortar e o que passou, passou. É você levantar e ter resiliência. Você olhou e falou, ó, beleza, aconteceu aquilo, foi bom, foi ruim, acabou. Daqui para frente vamos continuar. E a mesma coisa acontece com o futuro. Se você está olhando para o futuro com aquela ansiedade, pô, meu negócio começou agora. Não, mas eu vou ganhar dinheiro lá na frente. Ah, mas na frente vai dar certo. E não, porque eu vou comprar aquilo quando eu tiver isso. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma casa. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou cuidar mais da minha família e vou parar de trabalhar. Ah, quando eu vou viajar mais. Você vive aquela ansiedade. E é diferente de metas, tá? É legal você ter umas metas, pensar em objetivos que você quer ter, que você quer conquistar, beleza. Mas não ficar pensando nisso todo dia. Porque na verdade só existe o hoje. Você começou falando aqui o vídeo que só existe o hoje. E é realmente, não tem nada que a gente possa fazer amanhã e nem ontem. Sim. A gente só pode fazer o agora. Esse momento, você que está me escutando, você só pode viver o agora. Você vai sair desse vídeo aqui e vai entrar agora para sua casa, vai entrar no seu trabalho e você vai viver aquele momento. Então faça o melhor naquele momento para conquistar aquilo que você quer no futuro. O passado sirva só de referência, boa ou ruim, como referência. E o futuro como objetivo que você vai ter. Mas viver com atitudes, com o emocional fortalecido é só agora. Muitas vezes o emocional a gente se arrepende muito rápido. Às vezes num trânsito. O cara te deu uma fechada, você sai, quer brigar e já grita e fala às vezes um palavrão, mas passou 5 minutos e fala, caramba, por que eu fiz isso? Exato. Você isso se arrependeu. Quando você não acaba acontecendo uma tragédia, né? Porque às vezes... Isso, a gente, né? muitas vezes acontece uma tragédia. Sendo inconsequente. E assim, nessa multidão de coisas que a gente é bombardeado todo dia, a gente entra para a questão do pensamento. Porque o emocional... A maioria das vezes ele é dirigido pelas coisas que você pensa durante o dia. E você não dá atenção para o vazio, que é o silêncio. E é a partir do silêncio que as coisas começam a acontecer. Então, não é que você não deva pensar, mas na realidade, se você está com um senso de presença, se você está agora, nesse exato momento, que é o que existe, por mais que você projete algo para daqui 20 anos, daqui 20 anos não existe. Quando você chegar lá, vai ser o agora de novo. Exatamente. Não é? Se você está aqui no agora e consegue ter essa noção de que você pode fazer algo para mudar no futuro, o passado é incorrigível, não tem como mudar mais nada, aceitar exatamente o que já aconteceu para começar uma nova jornada. Dentro desse emocional, ele também envolve a questão da saúde. Porque a saúde emocional envolve a saúde do corpo, que também atribui a questão física. Quando você pratica algum tipo de exercício, ele é simplesmente para você ter um físico, para você ter uma saúde, para você viver mais tempo, ou isso também envolve a questão intelectual? Se você entrar no meu Instagram, você vai ver, esse é o louco da corrida. É. Eu amo correr, eu amo correr. Eu descobri isso em 2017, que eu amava correr, e eu tô só trazendo um pouco da história porque eu vou chegar na sua pergunta. Eu amo correr, em 2017 eu corria muito. Eu emagreci, eu já tive obesidade nível 3 quase ali, mórbida, consegui dar uma reduzida, consegui emagrecer muito. Uou. Só que daí eu fiquei parecendo doente, porque eu emagreci muito, só que sem qualidade. E não tinha muito esse discernimento também de qualidade de vida, com estilo, com propósito, com essas áreas dos 7 pilares. Hoje, se você vê, eu corro demais. Eu corro semana aí, mais ou menos na semana, 120 km, 150 km, dependendo da semana. E eu faço isso com prazer. Por que eu faço com prazer? Ah, mas você quer ter um corpo escultural, você quer ter o tanquinho, a barriguinha chapada. Se isso vier, é consequência, é igual o financeiro. Você trabalha para conseguir o dinheiro, você trabalha para fazer dinheiro. Então, quando você tá treinando todos os dias, quando você tá dedicando todos os dias, não é para ter uma barriguinha chapada, para ter um corpo escultural. É, na verdade, para você ter uma saúde. Pense isso como saúde. Todos nós deveríamos trabalhar o nosso corpo de forma para trazer saúde. Nosso corpo foi feito para você se movimentar. E às vezes ficar sentado no sofá ou numa cadeira de escritório não vai trazer isso. Vai aumentar o seu pilar financeiro, pode aumentar o seu pilar intelectual, profissional, esse pode crescer. Mas a sua saúde, você precisa se movimentar. Não existe como melhorar a saúde se você não movimentar. Você tem que fazer um exercício físico.
E eu bato isso todos os dias quando eu vou fazer exercício físico, porque eu sei o benefício que faz isso. Sim. Além de liberar endorfina no corpo, de você estar ali endorfinado, tá com energia toda para começar seu dia, para se dedicar ou até mesmo para depois dormir, para você dar aquela relaxada depois do treino, você tem que movimentar o seu corpo. Então a nossa máquina, nosso corpo é cheio de articulações. Não é à toa, não é só para você pegar uma caneca, não é só para você espreguiçar, é sim para você se movimentar e trazer qualidade de vida. Quando você faz isso, você aumenta o seu tempo de vida, você aumenta a sua jornada aqui na Terra e aumenta a jornada com qualidade. Como você quer tá no futuro? Eu sei que você não, eu falei para você não ficar pensando no futuro, mas como você quer chegar lá? Bem ou ruim? Se você olhar hoje para os nossos velhinhos aqui de hoje, os idosos, você consegue ter uma noção de quem se cuidou e de quem não se cuidou. Eu te pergunto, como você quer chegar no futuro? Essa é a ideia da saúde, de cuidar da saúde. E não é para ter só um corpo estrutural, para ter o ego, falar, nossa, Sim. como eu tô bonito. Não, é para ter qualidade de vida. E sem falar na questão da liberação de hormônios, né? Que Sim. através do exercício. O Denis é um exemplo, gente. 4:30 da manhã, o cara tá correndo. Eu falei, cara, é uma máquina. E eu busco modelar cada vez mais isso. Mas quando você pratica exercício, você libera hormônios que te ajudam também na tomada de decisão, para você entender realmente quais são as reações que você precisa ter em determinadas situações. Então, não é só sobre o físico, não é só sobre o corpo, só sobre o organismo. Nunca foi. Nunca foi. Então, é também, é principalmente sobre o seu intelectual, sobre sua mente, sobre a forma que você reage e age na vida. E detalhe, Gil, você falou do intelectual, da mente. A corrida pra mim hoje, ela faz eu pensar melhor. Eu consigo ter pensamentos melhores. O Gil falou da multidão de pensamentos hoje. A gente tem que calar esses pensamentos. E trazendo uma analogia, é como se você estivesse numa floresta densa e você não consegue enxergar o caminho para onde você tem que ir. E quando você pratica um exercício que você gosta ou algo do tipo, é como se você subisse no monte, estivesse lá no pico, e aí você consegue olhar de cima, você vê a floresta, mas você vê o caminho e a direção que você tem que seguir. Então, quando você faz isso, você pratica o exercício que você gosta, você consegue ter uma visão melhor do caminho que você tem que seguir. Perfeito. Isso aqui, gente, é tudo algo já praticado por cada um de nós. Sim. A gente não está aqui simplesmente falando, é assim que você tem que fazer, é assim que você deve seguir. Não, a gente realmente aplica tudo isso. É óbvio que em constante melhoramento, tem alguns pilares que estão maiores do que os outros. Sim. A gente está partindo aqui para o nosso encerramento já e trazer para você a importância de você atuar em cada um desses pilares. Trazer a atenção, trazer a clareza. Você também é autodidata, você pode pesquisar sobre isso. Existem muitos conteúdos, inclusive na rede social do Denis. Você pode encontrar esses conteúdos. Existem também os 7 da manhã, onde você tem esse encontro matinal, Sim. onde você traz temas também super interessantes. E a partir de agora, a gente vai ter ferramentas para aplicar na nossa vida em todas as áreas que você deseja. E aqui, por ter me posicionado, buscado realmente que transbordar toda essa jornada, porque eu errei muito também nessa jornada e também tive muitos acertos. E o principal que me manteve firme foi a resiliência. Foi manter firme no propósito e acreditar que aquilo realmente ia transformar a minha família. Denis disse que tem 16 anos de casado, eu tenho 9 anos de casado, também tenho 2 filhas. E isso me fez enxergar uma possibilidade. O marketing digital trouxe possibilidades para minha vida, em especificamente o tráfego pago, que é algo que a gente vai aplicar e aprofundar muito no Decolar Digital. E você também pode seguir nas minhas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo aqui as redes sociais para você estar seguindo. E são conteúdos que a gente tem prazer em transbordar. Sem dúvida. E com certeza a gente estuda para transbordar ele e trazer. Então, esses são os 7 pilares, né, Denis? Para você que quer realmente buscar e galgar novos horizontes, que você quer alcançar realmente resultados que fogem da sua realidade hoje. E é possível você alcançar. Porque às vezes hoje você está falando, poxa, isso não é para mim. Mas começa no agora, porque esse é o único momento que você tem para fazer algo diferente para o futuro, né, Denis? Exatamente. E eu deixo um recado para você que realmente quer se dedicar e quer mudar. Como o Gil falou, esses 7 pilares eu apliquei primeiro na minha vida, com muito erro, com alguns acertos, e a gente veio adequando, porque eu vi a necessidade de colegas de trabalho, de colegas de infância, de amigos próximos a não desenvolver isso. Ou tá bem desenvolvido no pilar, ou tá bem desenvolvido em outros pilares.
e a pessoa não ter essa consciência e enxergar que pode ir muito mais além. Então foi desenvolvido com muito carinho esses 7 pilares para ajudar as pessoas a avançarem. E no meu no meu canal no YouTube, tanto no Instagram, tem mais informações. Eu trago todo dia nas lives às 7 da manhã, os autênticos por natureza. Para quê? Para trazer essa consciência, trazer você para essa jornada, trazer você para entender que a sua vida é além do que você está enxergando, que é muito mais. E quando você faz isso, a minha vida mudou quando eu comecei a enxergar além do que eu faço, além do que eu vivo. Quando eu trouxe essa mentalidade. Mas eu quero que você entenda que é fundamental você crescer tijolo por tijolo do seu pilar. Uma casa não se faz com um pilar apenas. Você precisa de vários pilares para erguer uma casa. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa consciência. E eu agradeço o espaço para a gente conversar e fazer esse bate-papo sobre os 7 pilares do sucesso. E eu quero convidar você que está nos assistindo a buscar mais conteúdo no meu canal, no meu Instagram, @DenisFerrini, Denis com 2 N's e Y, que você vai ter mais conteúdo, você vai estar alimentado e eu vou estar com você nessa jornada para tudo que você precisar. Esse foi o Decolar Digital com Autênticos por Natureza. E para aplicar na sua vida, faça o seguinte: anote cada um desses pilares. Coloque dentro de um papel, dentro de um caderno e comece a pesquisar mais sobre isso. Isso vai realmente mudar a trajetória de sua vida e também trazer possibilidades diferentes. Você vai começar a enxergar ao seu redor possibilidades que estão ali claras e você não conseguia enxergar anteriormente. Então, tamo junto e bora decolar! Valeu!